Dois jovens abençoados com uma força sobrenatural, ligados à entidade mais maligna de seus universos. Tendo que lidar com a perda de seus entes queridos, decidiram seu caminho: ficar mais forte. Porém, enquanto um luta por justiça e proteção daqueles que ama, o outro se entregou à escuridão para nunca mais lidar com o luto. E claro, ambos possuem cabelo de algodão doce. Não é de hoje que Jujutsu Kaisen e Demon Slayer são comparados, pois ambos carregam temáticas bem semelhantes. Sendo assim, hoje irei trazer um duelo entre dois personagens porradeiros e mestres no combate corpo a corpo de cada obra, Yuji Tadori e Akaza. Vamos analisar tudo o que ambos têm a oferecer e descobrir quem seria o vencedor, o Deus Demônio ou Lua Superior 3. Então, sem mais enrolações, vamos analisar. O quão fortes são os golpes do Itadori? Eu já fiz dois vídeos sobre o verso de Jujutsu, então vou dar uma resumida aqui. Qualquer feiticeiro abaixo do Gojo do Sukuna teria no máximo potência suficiente para derrubar prédios na base do soco. E temos muitos feitos que reforçam isso, especialmente de personagens próximos ao físico do Itadori, como o Hakari. Além da tabela de força dos níveis de maldição, onde o nível especial é dito estar por volta da escala de um bombardeio aéreo, que pode chegar a 50 toneladas de TNT, o que já seria suficiente para dizimar pouco mais de um quarteirão. Já os feitos do Yuji em si não chegam a tudo isso. Se a gente levar em conta o estrago que seus golpes fizeram após o Sukuna possuir o Megumi, ele chegaria no máximo entre 6 a 13 toneladas de TNT, dependendo da forma como você calcule os feitos. Isso dá uma média de 9 toneladas, o suficiente para detonar um estádio de futebol, sendo que ele ainda ficou mais forte no fim da obra, o que já o faria chegar a pelo menos o dobro disso. E sua durabilidade estaria por volta do mesmo nível, talvez um pouco acima, considerando que ele já se mostrou capaz de aguentar golpes de personagens mais fortes. E antes que alguém venha falar sobre o soco do Sukuna que destruiu vários prédios, o Yuji não tancou esse ataque, tanto que a barriga dele foi atravessada. Muitos dizem que não, mas foi. Até podemos ver o buraco que ficou na sua roupa depois disso. Provavelmente ele se curou com energia reversa por reflexo, já que não seria a primeira vez que algo assim acontece na obra. Indo agora para a velocidade, ainda em Shibuya o Itadori já conseguia reagir ao sangue perfurante, um disparo pressurizado que pode ultrapassar a velocidade do som. Se usarmos água pressurizada como referência, a velocidade máxima do ataque seria de Mach 3, mais de 3.600 km por hora. Mas é importante ressaltar que é implicado que a técnica perde velocidade com o tempo, e considerando que todas as vezes que o Yuji desviou ele estava a uma distância considerável, a velocidade do som é uma boa base para começarmos. Mas sabemos que ele foi ficando mais forte e, consequentemente, mais rápido ao longo da obra, podendo chegar a Mach 3 e até ultrapassar. Além disso, lembramos que na batalha final, Yuji estava bem pareado com a Maki em atributos, sendo a Maki praticamente uma réplica do Toji, que conseguia tranquilamente ser muito mais rápido que personagens com velocidade próxima ao Yuji de Shibuya, podendo fazer chegar a Mach 10, mais de 12.000 km por hora. E eu sei que existem os feitos que supostamente colocariam o verso mais rápido que raios, porém já abordei como eles são inconsistentes em outros vídeos, mas eu vou deixar essa informação guardada para a análise da luta. Agora, quando falamos de habilidades e técnicas, o Itadori até tem um bom arsenal. Ele é um ótimo lutador corpo a corpo, tendo um bom conhecimento marcial, possui socos capazes de afetar a alma, causando um dano adicional no alvo. Herdou as técnicas de corte do Sukuna, porém de forma limitada. Seus cortes não chegam ao nível do Rei das Maldições e também precisa do toque físico para funcionar. Possui acesso à manipulação de sangue, também com algumas limitações, mas pode utilizar seu sangue para criar pequenas explosões e também para se curar mais rápido junto à técnica reversa, fazendo perder menos energia no processo. Possui afinidade com o raio negro, uma técnica de precisão que faz os golpes do usuário causar dano crítico quando acertados no momento certo, além de dar um pequeno boost para o próprio usuário. E por fim, tem uma expansão de domínio, que ainda é muito incerto qual seria seu efeito, mas o mais plausível é que seja parecido com o do Sukuna, porém menos refinado. Vamos então falar sobre o Akaza.
Sua primeira aparição foi iniciando uma luta contra o Hashira das Chamas, Rengoku, e isso já nos dá uma boa ideia de sua capacidade física, pois o Rengoku, ainda no início da carreira de Pilar, foi capaz de tancar uma explosão a queima-roupa que estaria por volta de 1 a 5 toneladas de TNT, sendo que na luta contra o Akaza ele já estaria bem mais treinado. E ainda assim o Lua foi capaz de causar danos graves a ele sem mesmo lutar com tudo. Isso já faria os golpes do Akaza terem mais impacto do que um trem de carga a 50 km por hora. Mas como eu falei, isso não é seu máximo. No Castelo Infinito ele bateu de frente com o Ryu e o Tanjiro ao mesmo tempo, sendo que esses dois já haviam superado por muito a força do Rengoku, além de ambos estarem com a marca do Caçador, que dá um boost absurdo para quem desperta. Então não é loucura dizer que o Akaza seria dezenas de vezes mais forte que qualquer feito do Rengoku. Algo que reforça isso seria o fato do Superior 3 estar acima do Gyutaro, que foi capaz de destruir todo o distrito de entretenimento. Usando um simulador de explosões, mas tendo em vista que o ataque não é uma explosão literal, vou considerar só a onda de choque mais forte, que seria equivalente a 110 toneladas de TNT. E, novamente, o Akaza está acima disso. E também podemos falar o mesmo da sua durabilidade, afinal ele aguenta tanta porrada quanto. Sobre velocidade, podemos novamente usar o Rengoku de parâmetro, que no início de sua carreira já conseguia desviar de balas de rifle sem muitos problemas, que podem ultrapassar a velocidade do som de Mach 1.2 a Mach 4. E se o Akaza estar dezenas de vezes acima do Rengoku incluir a sua velocidade, ele já teria pelo menos de Mach 12 a 40 tranquilamente. Além de uma das habilidades do Akaza ser criar ondas de choque com seus golpes, o que precisaria que ele golpeasse o ar mais rápido que o som. E ainda temos, de forma bem consistente, personagens reagindo e desviando de raios em vários momentos, além de ser deixado implícito que o Zenitsu pode se mover tão veloz quanto um raio, sendo que o Zenitsu não é nem um top tier do verso. Raios podem se mover a 200.000 metros por segundo, ou Mach 583, o que significa que o Akaza sem dúvidas estaria acima dessa velocidade. Finalizando, suas habilidades e técnicas são as seguintes: maestria em combate corpo a corpo junto a centenas de anos de experiência em combate. Tem a capacidade de sentir as intenções de luta de qualquer um, mesmo que não estejam em seu campo de visão, e o permite até prever ataques, algo bem parecido com o sentido aranha, só que mais nerfado. Pode criar ondas de choque com seus golpes, o que faz com que ele possa acertar o oponente mesmo à distância. Regeneração absurda, capaz de crescer membros inteiros em instantes, e é totalmente imune à fadiga como qualquer outro Oni, ou seja, não se cansa. Com ambos lutadores analisados, podemos então chegar à conclusão de que é quase injusto. Começando pela maior diferença de atributo, que é a velocidade, onde o Akaza já seria no mínimo mais de 58 vezes mais rápido que o Yuji. E então, numa luta a sério, o Akaza não seria acertado nenhuma vez. Ele poderia desviar e se esquivar de qualquer golpe com extrema facilidade, ainda mais sentindo o espírito de luta do Itadori, que é bem presente. E mesmo se eu der uma colher de chá para o feiticeiro e considerar os feitos inconsistentes de reagir e se esquivar de raios, ainda existiria uma boa diferença entre a potência e durabilidade deles. Pegando o mínimo do Akaza, seus ataques já seriam pelo menos o dobro do que o Itadori pode fazer, e o mesmo vale para a durabilidade. E se pegarmos os maiores feitos de Demon Slayer, então o Akaza já seria mais de 4 vezes mais forte. Claro que isso não seria o suficiente para assolar o Itadori instantaneamente, afinal ele consegue aguentar pancada, ainda mais com a técnica reversa curando ferimentos. E aqui entram suas habilidades especiais, pois caso ele conseguisse acertar o raio negro ou socos que afetam a alma, e também usar a manipulação de sangue para criar distrações, isso poderia nivelar um pouco as coisas. Mas existem fatores decisivos. Primeiro que o Akaza tem vantagem no combate corpo a corpo por ser mais experiente, além de poder criar ondas de choque para atacar à distância. E mesmo que o Itadori conseguisse utilizar sua técnica de corte, o Akaza poderia simplesmente se regenerar sem dificuldades. E o maior ponto de todos é o fato do Akaza ser imune ao cansaço, enquanto o Yuji depende da quantidade de energia amaldiçoada.
Então, quanto mais a luta demorasse, mais esgotado o feiticeiro ficaria e eventualmente o Oni venceria. Só ressaltando algo sobre os socos que afetam a alma do Itadori, eu não acredito que eles seriam tão efetivos contra o Akaza, já que mesmo quando o Akaza teve a cabeça cortada por uma lâmina Nichirin, que é a fraqueza absoluta de um Oni, ele ainda se manteve de pé pela pura força de vontade e desejo de luta. Então eu acredito que mesmo que a alma dele fosse cortada, o espírito de luta dele o manteria vivo da mesma forma como aconteceu no Castelo Infinito. E você pode perguntar: Ah, mas e a expansão de domínio? mal sabemos sobre ela. Porém, partindo do pressuposto que ela seja semelhante à do Sukuna, ainda não faria tanta diferença. O Gojo sobreviveu ao santuário usando sua regeneração absurda, e acredito que a do Akaza seja bem melhor com tudo o que já vimos, além dele não gastar energia com isso, como eu falei. E isso porque nem sabemos se a expansão do Itadori funciona em quem não tem energia amaldiçoada, já que para isso o domínio precisa ser bem refinado. Em resumo, o Akaza é um péssimo oponente para o Itadori. Mesmo que o feiticeiro seja mais versátil, o Akaza traz muitas vantagens para o combate. Se ambos tiverem velocidades pareadas, o Itadori conseguiria segurar por um tempo, mas realisticamente o Akaza brincaria com Yuji até esgotá-lo ou efetuar um golpe fatal. Então eu diria que o Lua Superior 3 teria 99% de chance de vencer, com o último 1% sendo a possibilidade da expansão do Itadori funcionar. Então, o Akaza leva a vitória para casa. Esse roteiro tá sensacional. Essa foi a batalha de hoje. O que acharam? Concordam comigo ou têm uma opinião diferente? Deixem nos comentários que eu quero saber. Sugiram também mais ideias de batalhas para eu trazer aqui no canal. Se quiser me apoiar, seu like e inscrição já são mais que o suficiente. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.